resultado da perícia realizada no corpo do garotinho de 2 anos, vítima de espancamento em Campina Grande. Segundo a Polícia Civil, ele teve rim e fígado rompidos, tamanha a violência e a brutalidade das agressões que sofreu dentro da própria casa. A mãe do menino e o namorado delas são presos e são os principais suspeitos dessa barbárie. Segundo testemunhas, o casal teria se conhecido pela internet há cerca de 30 dias. Em menos de 24 horas, o crime que ocasionou a morte do garotinho Ítalo Gabriel, de 2 anos, foi elucidado pela Polícia Civil de Campina Grande. O padrasto da vítima, acusado pelo crime, foi capturado ainda na tarde desta quinta-feira. A prisão foi realizada pela equipe de investigações da Delegacia de Homicídio. Quando ele chega, aí começou o jogo de acusações. Ele negava participação e dizia que era a mãe que agredia a criança com frequência, né? E ela fazia o mesmo, dizia que queria justiça, que ele era o culpado e aquela coisa toda. E aí ouvimos outras testemunhas que apontou os dois como culpados. Era uma sequência de agressões que as crianças, são 2 crianças, o Ítalo, que faleceu, e a Larissa, é uma menininha de 4 anos, que também vivia sofrendo agressões. Isso segundo relatos de testemunhas. Tinha um rapazinho que dormia sempre lá, porque cata lixo juntamente com o conduzido, né? E confirmou que tanto ele como a mãe batia frequentemente nas crianças. O crime bárbaro chocou toda a Paraíba. A criança foi brutalmente espancada na noite anterior e já estava em estado de rigidez cadavérica quando chegou ao hospital. A testemunha ocular que estava presente naquele dia, naquela noite na casa, afirmou que ambos naquela noite agrediram as crianças. O padrasto realmente bateu muito nas costas dele, que a criança foi jogada, caiu no chão e ficou chorando muito. Nesse intervalo a mãe nada fez, foi dormir tranquilamente, depois levantou, tentou dar comida para a criança que já não quis se alimentar e agrediu muito essa criança. E dizia, você vai comer, se você não comer eu vou lhe bater e vou lhe matar. Bateu muito na criança, jogou ela na cama e foi dormir, né? No início da manhã se levantou para ir ao banheiro, a fala da testemunha, para ir ao banheiro. O padrasto disse a mesma coisa, que ela se levantou para ir ao banheiro, passou pela criança e já sentiu a criança fria. E o padrasto disse que ela já sabia que a criança estava morta, que chegou perto dele, sorriu e sorrindo, ela disse, o menino morreu. E aí ele diz, né, que ele que se desesperou, pegou a criança no braço e foi para fora da casa. E depois acordou a outra pessoa que estava na casa, a testemunha, e pediu para que chamasse o pai dele para solucionar e ajudar eles naquilo. Quando então ela pegou a criança e resolveu ir para o hospital. Mesmo com toda a experiência, no momento da perícia, o perito ainda, eu acompanhando, ele ainda olhou para mim e disse, que crime brutal, né? Porque a lesão chegou a romper rim e fígado. Então essa criança, ela foi torturada, né? O meio que nós colocamos no laudo foi por meio cruel, né? A criança tem várias lesões na região malar, na região frontal da cabeça, tinha um hematoma, né? Não chegou a ser traumatismo craniano porque não foi dentro do crânio, mas foi entre o crânio e a pele. Eu estou muito arrasado. Eu tenho 10 filhos. 10 filhos? 10 filhos. Tinha 11 netos com ele. Jamais não esperava essa. Porque desde ontem a gente não temos sossego. Eu não vou passar a mão por cima, se ela tiver devendo a justiça, ela vai pagar. Ele também, muito errado. Ela já teve, ela desde pequena teve problema, foi acompanhado pelo CAPS. E aí quem vai decidir aí é a justiça. Se for preciso, a gente vai tomar conta da minha neta. Jamais eu vou abandonar a minha neta. De acordo com a Polícia Civil, o casal vai responder por homicídio qualificado. Olha, eu sou um cara temente a Deus, sempre fui. Eu acho que a maior responsabilidade que Deus nos dá é tomar conta de um filho dele.
ser responsável pela criação, pela guarda, pela educação, pelo bem-estar, pela segurança de um filho dele. Uma mãe que é capaz de espancar um filho até a morte, passar pelo corpo e rir, não é uma mãe. Eu diria, inclusive, que nem é um ser humano. Porque nenhum ser humano pode passar indiferente por uma criança de 2 anos e achar isso de alguma forma engraçado. Ainda que você esteja até o talo, até onde não tem mais droga. E a tal da droga é um negócio que eu vou te falar, eu tenho pavor. Mas ainda assim, nada justifica esse tipo de comportamento. Só me passa pela cabeça os olhos dessa criança. Eu sou pai, meu filho tem 7 anos, mas eu vivi intensamente cada dia da vida do meu filho. Uma criança com 2 anos, ela é incapaz. O pai pode bater, a mãe pode bater, ela vai continuar olhando para esse pai, para essa mãe, com toda a expectativa, com toda a esperança de receber algum tipo de carinho. Porque uma criança de 2 anos não tem maldade alguma, sequer consegue reagir, mesmo que tivesse força não reagiria. Então ela só fica olhando para uma mãe dessa, esperando que venha algum tipo de acolhimento, que venha algum tipo de carinho. Aí uma mãe é capaz de bater numa criança para romper os órgãos dessa criança. A justiça dos homens vai ser feita, e vai ser feita muito antes de ser feita em algum julgamento, vai ser feita dentro do presídio, isso eu tenho certeza, porque até para bandido esse tipo de crime não pode ser cometido. Até para bandido tem um código de ética. Mas acima de tudo, a justiça que vem lá de cima, e eu acredito nela. Se você não acredita, me perdoe, mas só compartilhando aqui o que eu acredito. Quando essa mãe for acertar as contas, eu não estou falando nem desse monstro que chegou a 30 dias e quer bater no filho dos outros, não. Mas estou falando pela mãe. Porque é a mãe que tinha a responsabilidade de tomar conta, a responsabilidade da guarda dessa criança. Quando essa mãe for acertar as contas, coitada, eu só posso ter pena.